Irmã Fé e Tulipas, há quanto tempo, hein? Irmã Fé e Tulipas falando sobre o temível, o terrível, o pecado da empatia. Vamos ver. Você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra empatia. Sejam em filmes, em palestras, TED Talks, em postagens de Instagram, em blogs, em quadros decorativos, o mundo hoje vê a empatia como um sinal de virtude e de bondade. E pessoas fazem vídeos para crianças ensinando-as a serem empáticas. Mas o que é... É boa pergunta aqui. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. O que vocês estão... O que vocês estão preparando para o almoço de vocês, hein? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês vão almoçar. Eu acho que hoje eu vou comer frango. A pergunta, frango assado, chocolate, seria esse? Opa, apertei o botão errado. Frango assado, chocolate, seria esse o frango? Felizmente não. Mas o que é empatia? Ó, aqui, vamos lá. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque Jesus falou que a gente deveria amar o próximo como a nós mesmos, não era coisa assim? Outros ainda afirmam que a empatia é um grande símbolo de liderança. Mas será que é tudo isso mesmo? E se o conceito moderno de empatia for, em essência, contrário ao que a Bíblia ensina? E se Satanás foi astuto bastante para enganar essa geração inteira, para o Satanás é astuto, que visse a empatia como algo 100% bom e virtuoso? E se existir uma resposta melhor do que a empatia? A resposta é: quem tem pena do desgraçado... Você já viu esse ditado? Quem tem pena do desgraçado fica no lugar dele. Explorar tudo isso no vídeo de hoje. Imagine duas mulheres da mesma igreja. Lara, uma jovem mãe que acabou de perder um de seus 2 filhos. E Marta, sua amiga recém-casada. Lara, assim como a maioria das pessoas que estão passando por momentos de sofrimento, acaba tendo 2 vontades concorrentes no seu coração. Ela quer ajuda e quer que as outras pessoas vejam o quanto ela está sofrendo. Mas quando a ajuda é oferecida, ela se sente insultada por alguém pensar que ela precisa de ajuda. E Marta não sabe como ajudar sua amiga. Então ela é proposta... A Marta, mãe... A Marta, mãe do Batman? Eu não aguento. Ei, assunto sério aqui, chat. A simplesmente abraçar a empatia. Mas o que é empatia? Joe Rigney, em seu artigo... Quem? Espetacular, o sedutor pecado da empatia, do Ministério Desiring God. Peraí, o que tem escrito ali? Espetacular, o sedutor... Olha lá, ó. Satanás conduz uma barca sutil e sedutora da verdade. De que sentimentos são importantes para a mentira. De que os sentimentos são importantes para a mentira? Como Satanás corrompe através da compaixão? Ô, louquinho meu! O pecado da empatia, do Ministério Desiring God, que é a base para esse vídeo, mostra um demônio escrevendo uma carta para outro, ensinando a tentação da empatia. Um demônio escrevendo uma carta para outro. Na carta, um demônio diz que a empatia é a falsificação da virtude da compaixão que foi concedida por Deus. Peraí, moça. Peraí, moça. Você quer dizer, então... Você está baseando a sua teoria em um livro onde 2 demônios escrevem uma carta um pro outro, o que claramente é uma obra de ficção. E aí, esse demônio da ficção diz que a empatia é uma falsificação de uma virtude. E aí, isso é a regra. Ok. E ainda define melhor dizendo: a compaixão só sofre com as... Como é que aí, ó, Rafaela, eu escrevendo um e-mail pro meu patrão. Ai. pessoas. A empatia sofre nelas. É uma imersão total na dor, tristeza e sofrimentos dos aflitos. Ao ouvir uma definição assim e ver pessoas questionando isso, o mundo secular hoje rapidamente dá um salto para trás perguntando como alguém ousaria negar entrar totalmente no sofrimento das pessoas? E não é surpreso que esse pensamento crítico seja recebido com hostilidade por parte de seculares. Mas os seculares não pensam isso. Você está baseando a sua ideia na carta fictícia do demônio do livro aí que você leu.
Em outro artigo, Joe Rigney mostra que a palavra empatia começou no início do século XX no campo da estética, e com uma definição bem diferente da que é usada hoje. E isso cria um fator complicado porque gera o mau uso da palavra empatia, que acontece quando pessoas, até mesmo cristãs, falam sobre empatia não pensando na definição atual ou no fim lógico dessa ideia e erroneamente usam a palavra como sinônimo de simpatia e compaixão. Que é exatamente isso, porque existe uma coisa, irmã Fé e Tulipas, que a gente precisa levar em consideração, que é a letra, ela é viva. Então, o significado das palavras vai mudando com o tempo. Eu lembro, chat, deixa eu contar uma história pra vocês. Deixa eu contar uma história maravilhosa pra vocês, ó. Presta atenção que é importante, hein? Presta atenção que é importante. Presta atenção que é importante, pessoal. Seguinte, uma vez eu vi uns crentes falando, no meu tempo de igreja, tá? Eu tô falando crente porque é a galera que eu vi ali perto. Falando o seguinte, que a palavra não podia, os pais não podiam chamar os filhos de moleque, porque moleque era um demônio. Aí eu fiquei, moleque era um demônio. Aí eu fui estudar a respeito e eu descobri que não era moleque que era um demônio, era Moloque que era um demônio. Ó, tá vendo? A palavra mudou. Então, infelizmente, dentro do universo gospel, acontecem essas coisas. Ignoram as mutações das palavras e que essas mutações tornam o significado diferente. Gente, se a gente não levar em consideração o significado das palavras no tempo em que elas estão, a gente perde total sentido, cara. Olha só, sei lá, ó, imagina a expressão antiga, tá? Imagina a expressão, fulano foi pego atrás da moita. Imagina isso daqui 100 anos. Se as pessoas não compreenderem que isso é uma gíria, elas vão pensar que, porra, pegaram alguém literalmente atrás de uma moita? Não, né? O famoso foi pego no pulo. Como assim foi pego no pulo? Então, isso é expressão, né, cara? Mas no Como é que é? Chocolate, mas tem moleque que é demônio mesmo. É verdade. mundo secular, pessoas como, por exemplo, Brené Brown, uma palestrante americana, dizem que a simpatia afasta pessoas, desconecta. E para ela, compaixão cria assimetria entre o consolador e o aflito. Ao passo que, no seu entendimento, a empatia as aproxima. Mas como Joe Rigney mostra, o diabo adora esconder pecados reais em frases inocentes, especialmente dentro das virtudes. Cara, mas é impressionante como a irmã Fé e Tulipas, ela se atém muito a escritores e zero Bíblia, né, mano? É impressionante, assim, até... A gente tem um histórico de ver aqui os vídeos da irmã Fé e Tulipas, né? É impressionante como ela cita parcamente Bíblia, quando cita, né? E o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Ih, atenção! Toma essa, chocolate. Atenção. Vai dar o troco agora. É agora que o bicho vai pegar. 1 Coríntios 12, 26 diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se alegram com ele. E também em Romanos 12, 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A instrução bíblica é de sofrer ao lado, sofrer com a pessoa. Não é nem descartar o sofrimento e nem entrar no sofrimento e sentimentos dela. Mas aí quem disse que quem entra nos sentimentos dela foi o seu autor. Porque no mundo real isso não é assim que acontece. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente caminha para as ciências psicólogas, né? As ciências da mente, de que deve-se haver cautela e cuidado ao lidar com pessoas que estão em quadro de depressão. E nós temos o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele nos ama e quer o nosso bem, e logo mais a gente vai falar mais sobre isso. Mas em resposta a tudo isso, nós só podemos imitá-lo, amando os sofredores e buscando o bem deles. Jesus exerceu a simpatia, não a empatia. Mas aí é uma forçação. Rigney diferencia os dois dizendo que a simpatia une-se voluntariamente aos que sofrem em sua dor. A empatia toma o sofrimento deles, de uma forma mais universal e totalizadora. Porra, mas aí, de novo, cara, é um não assunto, né? Porra, é só, porra, vamos lá, vamos fazer o básico. Vamos procurar no dicionário aqui, ó. Dicionário. Empatia.
Vamos lá, vamos achar o dicionário do sucesso aqui, ó. Dicionário. Cadê o Priberan? Priberan, aqui, ó. Dicionário. Empatia. Vamos lá. O dicionário empatia diz que é forma de identificação intelectual ou afetiva de um sujeito com uma pessoa. Se identificar ou com uma ideia ou com uma coisa. Exemplo, a empatia entre os voluntários e a população era evidente. Assistimos à perfeita empatia entre piano e violino, né? Que vem do grego sobre paixão. Então, né? Tá falando de uma identificação. Beleza, temos a empatia. Se a gente for para simpatia, ele vai dizer que é sentimento de atração moral que duas pessoas sentem uma pela outra. Uma tendência natural para uma coisa. Relação que existe entre as ações e afecções de dois ou mais órgãos. Tá. Forma amistosa de tratamento. Então você tá vendo que simpatia e empatia, elas são até parecidas. Mas essa definição que a irmã Fé e Tulipas dá é uma definição que ela trouxe de um cara aí, né? A simpatia busca oferecer consolo sábio, sóbrio e saudável. Ela está criando definições para coisas baseadas em um livro que ela trouxe. A empatia, por outro lado, propõe reações emotivas e imediatas, muitas vezes irracionais. Não. E como Joe Rigney mostra, a empatia não é a favor de zelar pelo bem. Cara, você literalmente criaram um demônio onde não existe, tá? E aí a famosa pergunta é, criaram um demônio onde não existe por quê? Por que será? Porque a palavra empatia tem sido usada muitas vezes por movimentos que, olha só, ficam pensando nos seres humanos mais desabonados e desprovidos para dizer, vamos ter empatia pelas pessoas, vamos nos colocar no lugar delas? É bem por isso, né? De quem sofre. Se importa apenas com os sentimentos de quem sofre. E nas suas palavras, o sistema maligno ensina aos humanos que, ao menos que subordinem inteiramente os seus sentimentos à miséria, à dor, à tristeza e até mesmo ao pecado e à descrença dos aflitos, não estarão amando a eles. É nessa hora que ouvimos pensamentos... Quem disse isso? Esse é o rolê. Ela tá tirando tudo isso de um livro de um autor que ela trouxe. Que são pensamentos que são facilmente questionáveis. E até mesmo palavras como, você não me ama se... E depois vem alguma exigência. Satanás tenta convencer a pessoa em sofrimento de que as pessoas ao seu redor não a amam se não afirmarem os seus sentimentos e se não endossarem até mesmo os seus pecados. Discordo. Irmã Fé e Tulipas. E olha só, eu vou te pegar no pulo agora, irmã Fé e Tulipas. Vou usar a expressão pegar no pulo. Jesus um dia falou para as pessoas o seguinte... Ele falou que amar ao reino de Deus e amar a ele requeriria das pessoas que elas abrissem mão de amores mundanos. Ele chega a falar o seguinte, quem amar o seu pai e a sua mãe mais que a mim, não é digno do meu reino. Porque ele está falando que amar a Deus em algum momento leva a um nível de sacrifício, de certo modo, dos amores mundanos, que vai fazer com que você precise abrir mão desse amor de mãe, desse amor de pai, desse amor de família. E isso aqui requer uma interpretação profunda, tá? Não é tão simples assim. Então, o próprio Deus, né, Jesus aí, requer daqueles que o seguem esse tipo de amor. Então isso não é um negócio do diabo não, cara. Ou pelo menos não é uma coisa exclusiva do demônio, não. Isso só serve pra mostrar pra gente, cara, como ser cristão tal qual Jesus deu o exemplo de ser, exige um nível de entendimento, de constrangimento, muito superior ao que se diz aí. Então não é coisa só do demônio não, tá? Rigney mostra as estratégias do inimigo de fazer isso. Primeiro, os consoladores não oferecem palavras de consolo bíblico e os sofredores começam a exigir aos consoladores que não sintam esperança, alegria ou fé. Mas não foi Jesus no Sermão da Montanha que falou bem-aventurados que consolam porque eles serão consolados? Isso se relaciona com o que John Piper chama de chantagem emocional. E ele diz assim, a chantagem emocional acontece quando uma pessoa equipara sua dor emocional ao fracasso de outra pessoa em amar. Eles não são iguais. Uma pessoa pode amar bem e o amado ainda assim se sentir magoado e usar essa dor para chantagear quem ama para que admita uma culpa
que não tem. A chantagem emocional diz: se me sinto magoado por você, você é culpado. Não há defesa. A pessoa ferida tornou-se Deus. Sua emoção se tornou juiz e júri. A verdade não importa. Mas a simpatia... Olha o comentário do Samuel aqui. Eu não lembro desse apóstolo aí não era só 12. E a compaixão bíblicas resistem à chantagem emocional. Mas aí que tá, de novo, a irmã Feitulipas, ela vai lá... Agora ela acabou de criar a simpatia e a empatia bíblica. Só que durante todo o vídeo a gente tá vendo ela falar de coisas que não são bíblicas. Tá falando de coisas de um livro. Livro do fulano A, livro do fulano B. Tá na Bíblia esses livros? Se não tá, eles não são bíblicos então, né? A diferença entre empatia e simpatia fica clara em uma ilustração que Rigney mostra. Ah, de novo! Porra, irmã Feitulipas. É como se a pessoa que sofre estivesse afundando em uma areia movediça. A pessoa compassiva sabe que precisa ajudar, então com uma mão segura a si mesma em uma árvore e com a outra puxa a pessoa aflita para fora. Ao contrário disso, a linha lógica da empatia compete... O comentário. Ela o quê? Ela baixou a Bíblia no torrent. Baixou o arquivo errado. Ele, o compassivo, a pular com os dois pés para dentro da areia. E ainda mais, tenta caricaturar a compaixão bíblica como sendo algo cruel. E Rigney explica essa estratégia dizendo: recusar-se a endossar totalmente os sentimentos dos aflitos, por mais blasfemos e falsos que sejam, é revitimizá-los. Jesus não seguiu nem segue a empatia moderna. Ele é compassivo. Aí eu de novo vou ter que discordar da irmã Feitulipas, porque ó, Jesus... A Bíblia chega a falar que Jesus... Tá escrito, tá, gente? Jesus se compadecia das pessoas porque ele via que elas eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, Jesus via que as pessoas não tinham a quem guiá-las. E aí, quando ele andava pelas cidades, ele guiava as pessoas diante das dúvidas que ela tinha. A mulher lá da fonte, ela tinha uma dúvida sobre onde era o lugar para adorar a Deus de fato. Se era em Jerusalém ou se não era, ele foi lá e explicou para ela. Não é lá nem cá, que é aqui outra coisa. Jesus encontrava pessoas doentes que todo mundo ficava olhando para elas e falava assim, ó, sabe por que essa pessoa tá doente aí? Porque a mãe dela ou o pai dela pecou. Aí Jesus aparecia e falava assim, então, não foi por causa disso não, hein? Ou seja, Jesus guiava as pessoas. E ele não só guiava no sentido intelectual ou no sentido de fé. Ele chegava nos doentes e falava assim, ai, doidão, tu quer andar? A pessoa, hã? Quero. Aí ele falava, então levanta e anda aí, bichão. Ai, que delícia o verão. Então Jesus não tinha essa empatia só do papo, não. Muito pelo contrário. Ele ia, explicava, guiava e fazia uns milagrezinhos, delícia. E aí ele falou pra gente assim, ó, eu sou o exemplo que vocês devem seguir. Aí a gente tá vendo aqui um debate sobre, olha, essa empatia aí, ó, talvez você não tenha que ser empático, não. Que é isso, irmã Feitulipas? Exerceu e exerce a simpatia. Hebreus 4,15 deixa isso muito claro quando diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus tem compaixão por nós, pecadores. Ele não nos deixa no pecado e ele não entra no nosso pecado. Ele nos puxa para fora do pecado. E críticas a isso servem como uma fumaça para que as pessoas não considerem o bem real e duradouro de quem está sofrendo e entre numa espiral para tentar validar os sentimentos, na grande maioria, pecaminosos. Não entendi, irmã Feitulipas. Quer dizer, eu entendi, mas eu vou dar o benefício da dúvida. Eu não entendi. Você podia explicar melhor? E é assim que o inimigo consegue controlar pessoas e torná-las covardes. Na carta, um demônio diz ao outro assim: Olha, eu gosto de discutir Bíblia, mas discutir carta de um livro que só você lê é complicado isso aí, como diz o Sérgio Foguetes. com isso, podemos transformar as vítimas em armas para que elas e aqueles que se escondem atrás delas sejam sempre indulgentes. Que é exatamente o que você está fazendo ao dizer o que você está dizendo, irmã Feitulipas. Se o que você está fazendo, e aparentemente o que você está fazendo é questionar o sentido da palavra empatia para ressignificá-la como essa empatia que vocês estão sentindo aí não é boa, é isso que você está fazendo, você está sendo indulgente. Sem levar em conta se tal indulgência é sábia, prudente ou boa para elas.
Satanás realiza esse plano maligno transformando conceitos corretos, como os sentimentos são importantes, para a definição falsa e devastadora de que os sentimentos são tudo o que importa. Mas essa definição foi você que trouxe baseada num livro que você leu. Irmã Feitulipas, você está tendo um não debate. Como o Rigney mostra. Com certeza você já ouviu isso. Pare de ler esse livro, Irmã Feitulipas, vai ler a Bíblia. E deve ter visto essa dinâmica em ação. E, não consequentemente, vimos, essa ideia distorce o conceito bíblico de união. Nós lemos nos versículos de 1 Coríntios 12 e Romanos 12 que nos instruem a sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram. Que olha a empatia na Bíblia. Nós fazemos isso junto com os nossos irmãos. Isso é união. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser unidos com os outros na igreja. Discordo, Irmã Feitulipas. Porque o próprio Jesus falou que Deus faz chover sobre bons e maus. E quando ele não morreu só pelos bons, ele morreu pelos bons e pelos maus. Oxi, Irmã Feitulipas, isso aí é o básico de ser crente, hein? Continuaremos sendo quem somos. Eu sou eu, você é você. E a empatia destrói esses conceitos também, como o Rigney mostra. A empatia defende a fusão. Esse princípio Dragon Ball, fusão, promove que pessoas se percam nos sentimentos umas das outras. Se Marta se perder nos sentimentos da enlutada Lara, as duas serão prejudicadas. Quê? Mas se Marta fielmente cumprir o chamado bíblico de compaixão, zelando pelo bem de sua amiga, aí existe consolo. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Os beijos de quem odeia são enganosos. Como diz Provérbios 20. Mas aí ela não odeia, querida. Você aplicou errado. 7:6. Por isso, cuidado com as consolações mundanas. Elas vêm de forma sorrateira e podem destruir completamente a nossa vida. Então, se você quiser descobrir mais sobre isso, clica nesse vídeo aqui para você explorar mais. Espero que tenha gostado. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem. Eu não entendi foi nada desse vídeo aqui. Isso aqui foi uma loucura, não foi não? Meu Deus, nada com nada. Eu fiquei preocupado agora. Xiii.